dia. Eu vou demonstrar para vocês aqui como é que fazemos alguns procedimentos para selecionar, exportar os vetores da base de arquivos, né, do CIGEF, que eu já baixei aqui. Já baixei aqui a base do CIGEF, no caso as do INCRA, né, do acervo fundiário, e também eu baixei aqui um limite do IBGE somente do município de São Cristóvão. Eu estou colocando uma situação aleatória, como se fosse interessante, no universo de todos os arquivos do estado de Sergipe, a gente selecionar somente esses que são de interesse no município, e aí a partir dessa seleção, que a gente vai fazer agora, a gente fazer uma consulta rápida também, para categorizar, né, para levar para um ambiente de impressão, por exemplo, e gerar um produto cartográfico. Então, são dois arquivos, um, né, que vai servir de base de referência para a fotointerpretação, e um segundo, que é o acervo fundiário do INCRA, que eu já baixei em outro momento. Tem também vídeos aí que vocês podem visualizar e ver como é que faz para baixar, tá certo? Qualquer coisa eu posso passar para vocês também esse arquivo do acervo fundiário, mas lembrando sempre que ele é atualizado todos os dias. Então, o primeiro ponto que a gente precisa fazer é deixar a camada aqui ativa, né, que vai ser a de nosso interesse nesse momento. E aí eu venho aqui nesse botão, que é o de selecionar feições. Nesse caso aqui eu vou fazer um a um, tá certo? Para facilitar a visualização, eu vou modificar aqui a visualização, vou deixar mudar a simbologia, né, na verdade, só para facilitar a minha interpretação através do arquivo da camada, né? Porque aí eu consigo ver, por exemplo, ó, tem algumas propriedades que estão dentro do município de São Cristóvão, como essa daqui, e outras, né, aliás, que estão dentro e acabam passando para outro município. Mas essas também são de interesse, do nosso interesse nesse momento. Então eu vou enquadrar aqui, né, com a visualização total, vou vir aqui com o meu botão selecionar, e aí eu vou clicando um a um, seguro o botão Shift, né, no caso de vocês aí o botão Shift. Eu posso fazer também assim arrastando, ó, e aí ele vai adicionar todos os polígonos que estão contidos dentro do município de São Cristóvão. Esse daqui, pessoal, ó, ele também faz parte, né? Ó, então eu também vou incluir ele, tá certo? Então esse daqui faz parte. Enfim, aqui é uma seleção mesmo, mais no olho, para a gente ir incluindo um a um estes que estão aqui. Aqui eu pensei que fosse um, deixa eu dar uma olhada aqui. Na verdade, esse daqui, olha só que interessante, é uma área provavelmente de estrada, e essa daqui não foi certificada, né? Não foi registrada ainda, na verdade. Então, eu vou vir aqui, continuar. Essa daqui também tá. Ó, essa, essas menorzinhas também, né? Tem como a gente fazer esse procedimento, pessoal, através de um botão que ele seleciona os que estão contidos, né, dentro de um polígono para o outro, mas eu vou fazer aqui mais lentamente só para poder mostrar mesmo para vocês que é possível selecionar conforme o interesse. Às vezes não é interessante para vocês todos, mas um ou outro que esteja dentro. Ó, esse daqui também faz parte. Ó. Dei um zoom maior aqui sem querer. Ó, esse daqui também tem um pedaço aqui, né, que ficou dentro. Eu vou considerar, na verdade eu teria que ver aqui se o limite está se ajustando ou não, mas eu vou considerar ele também como sendo, né, parte de São Cristóvão. Aqui, aqui, esse. Já estamos terminando. E aí depois eu vou exportar esses que estão dentro do município de São Cristóvão. Ou seja, em resumo, nós fizemos aqui a seleção de alguns polígonos que estão contidos dentro do município de São Cristóvão. Pois bem, a seleção foi feita dentro dessa camada. Eu venho aqui com o botão direito e aí vou exportar, né, salvar as camadas. Cadê? Definido, salvar as camadas definidas no arquivo. Deixa eu ver aqui. Não, não é isso que eu quero. Exportar.
guardar os elementos selecionados, mas na verdade eu quero salvar, não quero guardar. Pronto, aqui, salvar somente as feições selecionadas. O nome do arquivo eu vou colocar aqui como registros INCRA, registros INCRA, hoje é dia 15/07/22, vou deixar aqui nesse arquivo mesmo, e vou manter essa opção aqui, né, somente as feições selecionadas. Não me interessa as demais, me interessa somente essas que eu selecionei. Vou manter aqui, né, o mesmo SRC, tá certo? Ele já criou a camada, né? Perceba que ele criou somente essas que foram selecionadas. Vou desabilitar aqui a camada geral. Vou desabilitar também essa camada dos vetores de São Cristóvão, só para a gente ter uma visualização. E aí aqui agora a gente tem o arquivo que foi salvo tanto dos vetores quanto da tabela de atributos, indo com o botão direito ali. A gente tem aqui o status de cada um dos 60 arquivos, 60 polígonos que eu selecionei lá naquela hora com vocês. E aí aqui a gente tem, né, o número do município, os dados que vêm. Então, inclusive, apresenta aqui o status, se ela está certificada ou não. Clicando aqui, pessoal, nessa coluna, né, do status, perceba que ela estava embaralhada e agora ela ordenou entre certificadas e registradas. Então eu posso também fazer aqui uma seleção breve, né, segurando o Shift. Ó. Clico aqui na primeira, vou até a última, que está aqui categorizada como certificada, ó, que é essa daqui, a número 36. Seguro o Shift, clico, e aí quando eu minimizo isso daqui, que eu vou lá na base, eu tenho uma consulta rápida num universo de 60, né, em menos de um segundo. Eu tenho aqui demonstradas todas as que estão certificadas, né, essas que estão em amarelo. Eu posso vir aqui também, criar um novo arquivo, exportar, guardar os elementos selecionados, da mesma forma que fizemos com o outro. Então, exportar aqui, certificadas, propriedades certificadas, prop certificadas. E aí eu vou salvar lá na mesa também. Dou um OK. E aí ele criou também aqui já um novo arquivo, né? Vou desabilitar, que não me interessa. Vou voltar lá na tabela de atributos para agora, né, limpar essa minha seleção. Para agora eu fazer o contrário. Eu quero somente as que estão registradas, tá certo? Então eu venho aqui na 37 e vou até a última, né? Seleciono com o botão esquerdo, segurando o botão Shift, né? Vou lá também no ambiente, veja aqui que ele mudou, né, as feições. Vou fechar isso daqui. Venho aqui com o botão direito, exportar os elementos selecionados. Aí eu vou salvar aqui como registradas, propriedades, registradas. Vou salvar, dou um OK. E aí eu tenho agora os dois arquivos independentes. Esse somente as registradas e esses em marrom, né? Um em um amarelo, outro em marrom, cada uma diferenciada. Tem como a gente fazer dessa forma, ou tem também, pessoal, e aí vocês teriam os arquivos separados, ou tem também como a gente fazer uma categorização, né, do que está geral. Deixa eu limpar aqui essa seleção. Peraí, rapidinho. Errei o botão. Deixa eu vir aqui para a camada. Pronto, tem também como a gente fazer uma seleção. Vou limpar essa seleção aqui que eu estou me atrapalhando com ela. Botão direito. Botão direito, abrir tabela de atributos, limpar seleções. Pronto. Tem também como a gente fazer nessa visualização através direto da simbologia. Então, duplo clique aqui na camada. Eu venho aqui em preenchimento simples. Aliás, em símbolo simples, eu vou vir aqui em categorizado. O valor que eu vou considerar vai ser o status. E aí eu vou mandar ele fazer o símbolo. Ele está em cores fechadas. Vou mandar classificar, pronto. Vejam que quando eu coloquei aqui em classificar, ele considerou certificada como verde e a registrada como azul. Ele sempre coloca uma cor a mais caso não tivesse no valor, né, que eu coloquei status,
se tivesse algum que não estivesse categorizado como certificado ou registrado. Dessa forma, se não estivesse com essa legenda, ele iria aparecer como um vermelho aqui. Eu vou mandar aplicar, né, vou dar um OK, e aí ele apresentou aqui, ó, vejam, nesse aqui ele continua o mesmo banco de dados, só que ele apresentou o ambiente de visualização com as cores que eu categorizei agora para essa simbologia categorizada. Né? Ele vem padronizado como simbologia simples. A gente veio aqui, mudou, né, a visualização para categorizado. Eu mandei ele classificar como cores preenchidas, né? E se eu quisesse mudar aqui, por exemplo, eu não quero que seja verde, eu quero que seja outra cor. Então, um amarelo. Então eu vou lá, modifico, dou um aplica, né? OK, e aí ele faz a modificação. Então cada uma dessas agora está sendo apresentada e aqui a gente consegue visualizar, né? Clicando aqui nessa setinha para baixo. Gente certificada e registrada. A atividade que vocês vão fazer é essa. Vocês vão baixar o arquivo do CIGEF, vão enviar para vocês, na verdade, essa simbologia, perdão, esse vetor de São Cristóvão. Vocês vão selecionar os polígonos que estão contidos, né, no território de São Cristóvão, vão exportar, né, a partir dessa seleção. Depois de exportar a partir dessa seleção, vão fazer essa categorização da simbologia a partir do status. Vejam lá que pode ser, nesse caso, né, certificada e registrada, né, mas pode ser qualquer ferramenta de seleção. Né? Aqui o objetivo é fazer com que vocês façam consultas ao banco de dados e apliquem conforme a demanda de trabalho que chegue para vocês. Com essa simbologia que vocês estão tendo aqui, aí vocês vão lá, como a gente viu na última aula, para o ambiente de impressão. Então, lá no ambiente de impressão, no layout de impressão, vocês vão criar, né, essa nova configuração. Eu não vou continuar para o vídeo não ficar muito longo, né, nós já vimos na prática na aula passada, e aí nesse ambiente de impressão vocês vão colocar todos os elementos básicos para a produção de um mapa. Então, título, fonte de dados, legenda, escala, autor, palheta de informações, enfim, toda a grade, e aí vão exportar esse arquivo com os dados das propriedades do banco de dados do estado de Sergipe, né, do INCRA, com essa classificação aí, de certificada e registrada. Fazendo isso, vocês ganham a nota, né, e terminamos esse curso de geoprocessamento. Ok, pessoal? Fico à disposição de vocês caso vocês tenham alguma dúvida, enfim. E vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar mais longo. Um forte abraço, qualquer coisa a gente conversa pelo WhatsApp.